clamar ao nosso Deus nesse momento? Senhor, nós te louvamos a Deus, porque o Senhor é Deus acima de toda tecnologia, o Senhor é Deus acima de todos os nossos recursos. Aliás, o Senhor é quem nos dá os nossos recursos. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, só tem sentido em Ti. Deus, nada disso aqui seria possível sem o Senhor, porque sem Ti nada do que foi feito se fez. Deus, obrigada por essa oportunidade. Obrigada por ter nos ajudado a sanar este problema. E obrigada, Senhor Deus, por nos dar a vida. Se estamos vivos é porque o Senhor tem propósito para nós. Senhor, muito obrigada pelo dom da vida. Nós te louvamos, ó Deus, por podermos respirar o ar puro. Te louvamos por aqueles que respiram por meio de aparelhos. Te louvamos, Deus, não por essa condição, porque não queríamos que fosse assim, mas te agradecemos por dar inteligência ao homem de produzir o oxigênio artificial, essa forma artificial de um ser humano se manter vivo. Nós te louvamos, ó Deus, pela água, nós te louvamos pela comida, nós te louvamos, ó Deus, por dormir e acordar, mesmo dias que passamos com insônia. Mas muito obrigada, Senhor. Obrigada pela casa, pelo teto. Obrigada pelo trabalho, obrigada pelos estudos, obrigada, Senhor, por cada bênção comum que a gente chama, graça comum que o Senhor dá a todo ser humano, mesmo aqueles que não reconhecem. Te louvamos, ó Deus, pela obra das tuas mãos. Te louvamos, ó Deus, também quando coisas difíceis acontecem. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque como seres humanos é difícil entender, como a tua palavra através do pastor Clóvis ontem, que o Senhor permita, que o Senhor produza o mal, muitas vezes para que nós te busquemos. Mas clamamos ao Senhor, ó Deus, e te agradecemos pela fé, diante dos desafios que estamos enfrentando na vida, diante dos desafios que estamos enfrentando em nossa nação e no mundo. Nós te glorificamos, pois tu estás no trono. Porque, ó Deus, se não fosse assim, a tua igreja, Deus, não se voltaria para ti. Muitas vezes, ó Deus, quando as coisas estão boas, a gente relaxa na nossa fé, a gente faz o trabalho relaxadamente, a gente trata o evangelho e a presença sagrada do Senhor em nós de qualquer maneira. E muitas vezes o Senhor nos traz de volta para o Senhor, através das dores. Obrigada também porque tu não fazes nada sem antes avisar aos teus servos. E tudo que estamos vivendo nessa nação, tudo que estamos vendo no mundo, no panorama mundial, só revela que tu estás no controle, só revela que a tua palavra é fiel, só revela que o Deus que servimos é o Deus verdadeiro. Senhor, nos esconde em tuas mãos, nos esconde em ti, Senhor, tu és o abrigo. Tu és, ó Deus, o esconderijo do Altíssimo, Senhor. Tu és o onipotente e queremos estar debaixo da tua sombra. Tem compaixão de nós, fortalece a nossa fé. Quando o medo vier, a tristeza vier, Senhor Deus, nos consola, renova, fala conosco, responde, Pai. Nós te apresentamos, ó Deus, cada coração aqui presente, cada um daqueles, ó Deus, que está na tua presença neste momento, que largou tudo, Senhor, para estar, aliás, largou tudo não, porque tudo está em ti. Nós não largamos tudo, largaríamos tudo se estivéssemos abrindo mão de ti, pois tu és nosso tudo. Largamos qualquer coisa que não é o Senhor e que não é prioridade e que não é o mais importante, para estar diante daquele que é o mais importante, o essencial. Nós te adoramos, Senhor. Seja adorado, seja bendito. Ninguém de nós, ó Deus, é santo. Ninguém de nós, ó Deus, é perfeito. Ninguém de nós é digno e merecedor. E é isso que torna a tua graça ainda mais interessante. Obrigada por abrir teu coração, os teus ouvidos e os teus olhos para pequenos como nós. Perdoa-nos os nossos pecados. Visita os enfermos, aqueles que estão com Covid, que têm pedido orações, Pai. Visita os lares aqui representados. O diabo está se levantando como nunca, Pai.
Senhor Deus, nós sabemos que é hora, Pai, dele agir como nunca. Senhor Deus, muitas vezes o Senhor não vai impedir dele agir, mas o Senhor protege os teus. Nós te pedimos, nos proteja, proteja nosso coração, a nossa mente, protege o nosso corpo, protege-nos, Pai, do mal. Mas se permitires que passemos pelo mal, tem compaixão e protege-nos no Senhor, pois o Senhor passará conosco. Ainda assim, pela fé, pedimos porque, Deus, nós somos pequenos e pedimos mesmo, pedimos ao Pai, nos livra, nos dá livramento, Pai. Visita os teus filhos na igreja perseguida em todo o mundo. Visita, Senhor Deus, fortalece os teus filhos ali na Coreia do Norte, na China. Senhor Deus, e também países tão pertinho de nós. Nós estamos vendo o comunismo avançando, Senhor. E ainda tem cristão que concorda com esse tipo de coisa. Jesus, tem misericórdia. Que a tua igreja se posicione, não política, não por mera política, mas por consciência cristã, consciência do evangelho. Nós estamos nessa terra, Deus, para ser sal e luz. Não podemos, ó Deus, simplesmente concordar, Senhor, que o inimigo avance contra a família, contra a igreja, contra a verdade. Nos ajuda, Senhor, ilumina a mente, Deus, do teu povo, Pai. Que haja mais salvação, que haja mais evangelismo, que haja mais adoração, que haja mais consagração. Protege as nossas crianças dessa vacina, Senhor, que não tem, Pai, não tem nenhuma comprovação. Senhor Deus, pessoas vacinadas estão morrendo, pessoas vacinadas estão com Covid, pessoas vacinadas estão tendo ataque cardíaco. Essa é a verdade, queiramos ou não entender. Mas, ó Deus, muitas pessoas estão sem saber o que fazer e vão lá e tomam para poder ter as suas obrigações como cidadão, ou talvez porque tem que fazer, senão vai perder seu emprego. Senhor, são tempos difíceis, tem compaixão de nós. Nós humildemente te pedimos, sabemos que é mistério que aconteça e pedimos que nos fortaleça a fé. Mas também pedimos, ó Deus, que o Senhor livre as crianças disso, Pai. Livra, Paizinho. Nós colocamos o coração dos pais aqui, Senhor Deus, que estão num dilema grande em relação a isso. Senhor, quebra, Pai, o poder do mal. Senhor, nós sabemos que é a última hora, que é mistério que muitas coisas aconteçam, mas o Senhor continua ouvindo a oração do teu povo. Se o Senhor quiser, o Senhor faz sim. Basta o povo orar. E nós oraremos, seja feita a tua vontade, mas nós te pedimos, livra nossas crianças, Deus. Paizinho, aonde o homem quer decretar ali, o Senhor coloca a mão e mostra quem é que manda. Se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor quiser, porque nós somos servos inúteis e servos que apenas obedecem, mas somos filhos também, e como filhos pedimos ao Pai. Papai, tem misericórdia. Senhor, põe a mão aonde o homem quer dizer que é Deus, para que ele saiba e ele veja quem é que está no trono, para que aquela fronte para cima, Senhor, venha a se quebrar, para que ele seja envergonhado e veja que há um povo que adora o Deus verdadeiro. Nós clamamos, ó Deus, intervém naquilo que nós não conseguimos, naquilo que a prepotência, Senhor Deus, humana, a soberba tem imposto, Pai. Nós te pedimos humildemente, ó Pai. Abre portas de emprego, dá sustento ao teu povo, Senhor. Nos ajude a confiar e esperar em Ti, aconteça o que acontecer. Nós não sabemos o que fazer, como disse ali naquele episódio de Josafá. Não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Esperaremos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Cada coração aqui receba o frescor da presença do Espírito. Tira os nossos pecados, nos lava e transforma, Deus, as nossas dores na presença do Senhor. Na alegria, na graça, na tranquilidade do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Glória a Deus. Sem iluminação, mas com a iluminação do Espírito.
E vamos lá, nós vamos trazer aqui uma serva do Senhor abençoada. Deixa eu dar um bom dia aqui. Fashion Lene, seja bem-vinda, bom dia. Pastor Gustavo, Paulo, meu paizão, minha mãe, Aldenir, irmão Ronaldo, Alena, Ceissa, Fabiana, prima, você já está aqui. Vamos lá, vamos ver se ilumina aqui melhor. Vamos lá, os outros eu já acho que já falei. Irmã Carmen, vem cá. Irmã Carmen. Juscelia, bom dia. Irmã Carmen, vamos lá. Serva do Deus Altíssimo. Já está por aí? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Irmã Carmen. Bom dia, Karina. Oh, Glória! Você é a luz. A luz hoje está aqui. Tá me ouvindo? Está sim. Tá me ouvindo? Estou. Sim. Glória a Deus pela sua vida. Sabe que eu sou... A palavra é sua. O louvor é seu. Graça e paz, né? Que bom, né? Para mim que tenho grande dificuldade, né? Eu costumo dizer que eu sou meio analfabete, né? Mas consegui entrar. Glória a Deus. Vamos lá. O louvor que Deus colocou no meu coração. É o hino 301, né? Que ele venha, que na verdade, já para mim já falou o coração porque ele bateu exatamente com o que você falou. Coisas de Deus. O hino 301. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seu segredo privar, seu consolo constante, real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece
ao que Cristo manda. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, irmã Carmen. Louvado seja o nome do Senhor por este louvor. Deixa eu falar Amém. para vocês, a irmã Carmen é da nossa igreja, aqui eu sou da igreja dela. Eu estou chegando. A primeira igreja, É nossa. Igreja Batista de Aeroporto, Parnamirim, e aceitou esse convite, esse desafio de estar de manhãzinha aqui louvando ao Senhor. E chegou aqui edificando a nossa vida. Que no gostoso, né? Que mensagem. Pois, irmã Carmen, para a gente fechar aqui, para passar já para a nossa mensagem, eu vou pedir mais uma oração que você possa estar trazendo, viu? É. Glorioso Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais esse momento, pelo teu amor, Senhor, pela tua presença, Deus, nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia aqui, ai, oh Deus, nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo, pelo, pelo cuidado, Deus, que o Senhor tem conosco. Obrigado por mais um dia de vida, Deus, pois cada um dia, Pai, é tão especial, é tão diferente, Deus, é um presente, Deus, nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela tua presença, porque teu Santo Espírito, Deus, tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque o teu amor é tão grande e ele nos alcança, Deus, apesar de nós não termos merecimento. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia de sol, porque estamos aqui, Deus, com saúde. Obrigado, Pai, pelo teu imenso amor. Muito obrigado. Esteja, Pai, abençoando cada um de nós. Abençoa, Deus, nos nossos corações a palavra que vai ser dita, Deus. Que nós possamos realmente, Pai, sermos fortalecidos, Deus, no Senhor, através da tua palavra, Deus, e possamos continuar, Pai, sem desanimar, na tua presença, nos teus caminhos, fazendo, Deus, a nossa parte, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Um beijo, viu? Muito obrigada. Deus continue te abençoando. Nada. A nós duas. Se você tiver dificuldade, é só você tem que apertar no xizinho, tem que sair, aí depois você retorna só assistindo, tá bom? Tá. Pessoal, e a gente teve essa linda aqui com a gente vai ter outra linda agora vindo lá do Rio de Janeiro, lá de Sapucaia, no Rio de Janeiro. Ela vem aceitando o desafio de trazer a palavra do Senhor, que é a minha prima, Fabiana Fernandes. Deixa eu chamar ela. Fabiana, seja bem-vinda. Deixa eu dizer aqui o que o pessoal está colocando. O pastor Gustavo colocou: bom dia, irmã Carmen. Irmã Regina botou amém. Irmão Paulo botou amém. Irmão Deli. Daguia colocou amém. Ai, meu Deus. Eu também, analfa de carteirinha. O pastor Gustavo respondendo aqui a irmã Carmen. Cocadas da Ró entrou. Fabiana, conseguiu entrar, prima? Ah, já contei, ela é minha prima, tá? Deixa eu chamar ela aqui de novo, tá? Fabiana Fernandes. Fabiana? Ela não conseguiu. Tá. Ah, deixa eu só dar um beijo aqui para minha sogra. No Edinalva tá assistindo aqui. A Ceissa falou. Vou mandar um convite para Fabiana mais uma vez. Manda um beijo também para o irmão Walter, meu sogro. Um beijo, viu, irmão Walter? Chegou! Eu também sou uma analfabete. Agora pegou, viu, irmã Carmen? Todo mundo analfabete. Ai, meu... Ó, você sabe que Instagram, as outras redes sociais não são do meu perfil. Eu estou entrando por conta desse culto.
Não sei mexer em nada daqui desse Instagram. Até agradeço. Gente, a Fabiana, ela não queria estar em rede social. Ela abriu, só falei, vem Fabiana, vem falar. Ela abriu, o Instagram dela agora está aqui. Obrigada, prima. Gente, a Fabiana é lá de mora lá em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Está aqui com a gente. Prima querida, a palavra é sua. Deixa Deus te usar. Diz o nome da tua igreja, Fabiana. Ah, olha só, Igreja Batista em Anta. Ah, é verdade. O nome da cidade é Anta. Isso. Lá em Sapucaia. Agora é com você. Ó, tem recado aqui. O Senhor abençoe a todos que estão participando desta live. Abraço, Nalva. Ah, tá. Eu sei que fosse para você, mas é para mim. Eu não sei porquê, mas parece que o áudio tá baixo para mim. O meu. Pessoal, às vezes. Vocês Às também vezes estão. fica, né? Bom, você só me dá um retorno se não estiver me ouvindo, Muito bem. tá bom? Bom, bom dia, irmãos. Que Deus esteja nos abençoando. Continue nos abençoando na manhã deste dia. E eu gostaria de dizer para vocês que eu não sou pregadora. Eu sou aprendiz da palavra e gosto de compartilhar daquilo que Deus coloca no meu coração. E o que eu vou compartilhar com os irmãos agora foi um estudo que eu fiz para uma aula da escola bíblica. E eu já havia lido aqueles textos por várias vezes, e eu acredito que, assim como vocês também já devem ter lido, ouvido e falado a respeito, né, dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que nos vão relatar a respeito da criação, né? A criação do mundo, a criação dos seres, a criação do homem, né? Vai falar também a respeito da queda, do pecado. E eu já tinha lido e relido essa passagem por várias vezes, mas quando eu me debrucei na palavra, né? E ali eu fui me alimentando e o Senhor foi trazendo na minha mente outras passagens, fazendo conexão com outros livros. E eu fui vendo assim como que a palavra de Deus ela é tão viva, não é? Como a palavra de Deus ela é tão poderosa, como que o nosso Deus ele assim é tão maravilhoso. Nós temos um livro que foi escrito por mais de 40 autores em tempos e épocas diferentes e nos traz assim uma certeza tão grande, numa esperança da qual nós esperamos, né? Nós aguardamos hoje, que é a vinda de Cristo. A despeito de todas as coisas que no momento nós temos passado, as coisas que aconteceram atrás, do que pode vir a acontecer, nós temos a certeza que as promessas do Senhor, elas se cumprirão. E nós aguardamos o cumprimento da grande promessa, da vinda do Senhor, buscar a sua igreja. E sobre isso, eu gostaria de falar com vocês que quando eu li esses primeiros capítulos do livro de Gênesis, ao invés de eu ler e entender apenas o que era, como foi a criação do homem, como foi a criação dos seres, como foi a queda, o pecado, a consequência do pecado. O que o Espírito Santo me deu a ler nas entrelinhas dessas passagens foi a expressão do amor, da justiça, da misericórdia e da graça de Deus revelada a nós, seres humanos, através da vida de Adão e Eva. E eu gostaria de que vocês pudessem estar acompanhando. Eu não vou colocar todas as passagens que eu coloquei no estudo, porque o tempo é curto, mas eu vou fechar aqui o foco lá no livro de Gênesis. Eu gostaria que vocês acompanhassem, tá? E vamos observar alguns apontamentos que eu fiz. No livro, a gente vai ler alguns trechos, tá bom? Então, vamos começar no livro de Gênesis, capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Depois vamos para os versículos 15 a 17 e capítulo 3, dos versículos 22 a 24. Rapidinho, que nos diz assim:
8 e 9 do capítulo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 22, capítulo 3, versículos 22 e 24. Nos diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando eu li todos os versículos, né? Na verdade, todos os capítulos, quando eu olhei para essa passagem, o que me chamou a atenção foi: a árvore da vida sempre esteve acessível ao homem. Deus, ele preparou essa árvore, a árvore da vida, a árvore da longevidade, a árvore da saúde, a árvore da eternidade. Ela estava lá no jardim e Deus havia falado para Adão que de todas as árvores, inclusive ela, que ele poderia comer do seu fruto. Porque Deus já tinha em seu coração, a gente vê lá em Efésios 1, né, que Deus, antes da fundação do mundo, já havia, né, feito todo o seu planejamento. Deus não foi criando as coisas uma por vez para ver se ia dar certo ou não. Antes de toda a criação ela tomar forma, Deus já havia preparado todos os seus planos, porque Deus, ele é um ser eterno. E assim ele deseja também estar comunicando conosco esse seu atributo de eternidade, desde o jardim do Éden. Entretanto, após a queda do homem, após o pecado, Deus guardou aquela árvore. Não para que o homem jamais tivesse acesso a ela, mas para que quando o homem se desse conta da sua condição, e assim lavasse as suas vestes no sangue do Cordeiro, ele pudesse voltar a ter acesso, direito à árvore da vida. E é isso que nós aguardamos no nosso Senhor. Quando a gente lê lá em Apocalipse 22, no capítulo 14, olha que versículo lindo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A árvore da vida, ela continua acessível a nós hoje, através do nosso Cristo Jesus. Quando eu olhei, eu falei: Senhor, isso é misericórdia, porque a despeito do pecado, da nossa condição pecaminosa, né? Porque nós não somos merecedores desse teu grande amor, isso revela a sua misericórdia. Então, quando eu olhei para essa passagem, eu não olhei que Deus proibiu a árvore da vida, mas que Deus zelou, guardou, para que naquele grande dia pudéssemos então nos desfrutarmos, né, no sentido figurado dela, porque Ele nos tornará alvos como a neve e transformará o nosso corpo de corruptível para incorruptível. E assim nós não seremos apenas transformados fisicamente, mas espiritualmente, e estaremos com o nosso Pai desfrutando da eternidade.
Um outro ponto que me chamou a atenção foi no capítulo 3, dos versículos 14 a 19. Eu só vou ler só a primeira parte aqui. Gênesis capítulo 3, dos versículos 14 a 19. A gente vai ver, na verdade, nesse trecho, Deus, ele fazendo as suas considerações a respeito da consequência das atitudes da serpente, de Eva e Adão. E quando eu li, né, que Deus, ele vai colocando para cada um as consequências das suas ações. Ali eu vi, Senhor, como Tu és justo, como Tu nos ama, porque o Senhor em nenhum momento amaldiçoou Adão e Eva. Em nenhum momento o Senhor amaldiçoou a humanidade, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Quando nós lemos esse trecho, eu não vou ler, que é para poder não prolongar muito, mas os irmãos depois busquem a leitura, vocês vão ver. Ele disciplinou Adão e Eva. Eva não perdeu a bênção de ser mãe, porém, em consequência do pecado, ele colocou que ela teria dores. O homem não perdeu a bênção de desfrutar das bênçãos da terra, do seu alimento, porém ele teria que trabalhar para que assim pudesse consegui-lo. O Senhor em nenhum momento os amaldiçoou. Entretanto, amaldiçoada foi a serpente, Satanás, por ter elevado ao erro Adão e Eva. Cada um levou a consequência dos seus atos, porém amaldiçoado foi a serpente. Maldita serás e rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó. E quando a gente vai fazendo um estudo dessas expressões, a gente percebe que isso é uma expressão de quem foi derrotado. Antes, Satanás já fora derrotado. E essa é uma figura de que a expressão da derrota de Satanás. Então, quando eu olhei para essa passagem, então eu não vi Deus castigou Adão e Eva. Deus disciplinou em amor Adão e Eva. Porém, amaldiçoou a serpente, Satanás. Um outro ponto que eu coloco aqui, que dentro desse estudo, que me chamou a atenção. Deus nunca se ausenta da nossa vida. Nunca. E trazendo à memória a música que Ilana cantou ontem, até perguntei, Ilana, qual foi o mesmo nome? Porque eu conhecia o trecho, mas eu não sabia o nome. Que diz, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quer bem ou quer mal. Oh, não, o Senhor nunca nos deixou e Ele nunca nos deixará, porque nem Adão e Eva foram esquecidos de Deus, a despeito do pecado, a despeito da transgressão, a despeito da desobediência. E aí a gente vê, né, a expressão de amor no cuidado que Deus deu a Adão e Eva ao dispensá-los do paraíso. Isso a gente encontra lá no capítulo 3, no versículo 8, como que Deus não se ausentou da vida de Adão e Eva. E detalhe, no capítulo 4, nós vamos ver que nem a sua descendência, que ali nós temos a expressão da história de Abel e de Caim. Deus, ele falava com eles. O pecado não pôde fazer com que Deus os abandonasse, mas que Deus expressasse o seu amor e que eles pudessem estar ali, né, nessa compreensão. Essa passagem eu lerei lá no capítulo 3, no versículo 8. Deus, ele fala assim, né? Eles tinham acabado de pecar, tinham acabado de desobedecer a ordem do Senhor, e Deus aparece lá no jardim passeando. Deus, ele sabia de tudo já. Deus, ele já conhecia os corações. Entretanto, ele esteve lá. Foi lá passear no jardim, como algumas
traduções nos dizem, foi lá estar com Adão e Eva, mesmo depois da desobediência. E ali, ele foi então conversando com eles e mostrando para eles os erros e disciplinando-os. No capítulo 4, no versículo 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O Senhor não desamparou Eva. Eva, ela tinha no seu coração quem era o seu Criador. E ela sabia que ele nunca desampararia. Especialmente também no versículo 3. Aconteceu que no versículo 4 e 6. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Aqui eu não vou falar dessa segunda parte do versículo 4, mas eu vou falar que ambos, Caim e Abel, apresentaram ao Senhor uma oferta. E isso por quê? Com certeza o Senhor era presente na vida deles. Com certeza Adão e Eva os havia ensinado a respeito do seu Criador, do seu Senhor, que nunca os abandonaria, que nunca os abandonou. E é assim o Senhor para conosco, Ele nunca nos deixará sós. O Senhor é o nosso Pai. Ele cuida de nós em todo tempo, nos períodos de muitas dificuldades. E assim como nos períodos de alegria, Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda e Ele não falha. E para nós concluirmos, o que saltou aos meus olhos foi a revelação da graça de Deus. Quando eu li isso, eu falei, meu Pai de amor. E fiz a ligação lá com Apocalipse 22, 14. Eu falei assim, Senhor, Tu és lindo demais. A gente lê lá em Gênesis 3, nos versículos 7 e 21, o seguinte. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E no 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ó Pai de amor, como que a sua graça foi revelada na mudança dessas vestes. O homem coseu folhas de figueira e Deus preparou túnicas de pele, vestimentas de pele. O Senhor, assim, sacrificou um animal para que, através daquele sacrifício, Ele pudesse vestir o homem, não para que escondesse o seu corpo nu, mas para que apagasse a vergonha da desobediência. Isso, o Senhor é lindo demais. E quando eu reli lá, Apocalipse 22, capítulo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu falei, fechou. Fechou, do Gênesis ao Apocalipse já está tudo fechado e tudo muitas claras para a gente quando a gente se debruça sobre a leitura da palavra e a gente pede para o Senhor falar aos nossos corações ali, além daquilo que estão naquelas letras escritas. Ele nos mostra como que o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia e a sua graça, elas se revelam a nós. Nesses tempos em que muitos estão muito ansiosos, muito preocupados com o que vai acontecer, o que está certo, o que está errado, que nós vivemos isso, a gente vive nessa angústia. Mas já está consumado. Vamos passar por esse momento. Peçamos a Deus que passemos sem nos enganarmos, mas que possamos estar, irmãos, debruçados sobre a palavra.
uma irmã falando comigo, falou assim, eu queria tanto ter o espírito de discernimento, de eu poder conhecer. E eu falei, irmã, vamos estudar a palavra. Ela vai nos dar esse espírito de discernimento. Eva, ela conhecia a orientação de Deus, que não deveria desobedecê-lo. Entretanto, pela vaidade, pelo que os seus olhos viram, né? Pelo que o seu ouvido ouviu, a tentação da carne, ela então se esqueceu do que Deus orientou. E muitas das vezes nós somos assim. Deus, embora ele não mude as consequências físicas do pecado, porque todos nós passamos pelas consequências físicas do pecado. Quando Deus falou para Adão que não comesse da árvore do bem e do mal, porque se comesse ele morreria, é porque a partir dali seria o oposto ao que aconteceria se ele comesse a árvore da vida. Enquanto ele comesse, se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele teria vida em abundância. Mas ele comendo a árvore do fruto do bem e do mal, ele teria a morte. A árvore do bem e do mal é contraponto da árvore da vida. Entretanto, a despeito disso, o Senhor cancelou a nossa dívida. O Senhor, embora não tenha tirado de nós as consequências dos nossos atos pecaminosos, embora ainda passemos por essa morte física, o Senhor nos livrou da consequência espiritual. Não estamos fadados à derrota. Não estamos fadados ao inferno, não estamos fadados ao sofrimento. Continuamos através de Cristo Jesus, com acesso direto à árvore da vida. Que possamos, amados irmãos, guardar em nossos corações que o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não muda. Que nos debrucemos para que possamos ler nas entrelinhas daquilo que está escrito, o que Deus ele quer falar aos nossos corações. E que possamos nos alimentar disso. Para que, como Paulo diz lá em Coríntios 15, né? Sede firmes e constantes. Para que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Que Deus a todos assim abençoe-nos e continue falando aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra. Tá aqui. O Paulo colocou que palavra santa. Tantos outros aqui. Ele botou glória a Deus nas alturas e paz na terra aqueles a quem ele ama. Glória a Deus. Amém. Nossa, que detalhes, Fabiana, que realmente nunca, eu pelo menos nunca tinha pensado. Revelação mesmo, revelação. E é isso que Deus quer. Deus quer fazer a gente, Deus quer se revelar. Detalhes que a gente nunca percebeu. E que coisa gloriosa, que mensagem gloriosa. Amém. Fabiana. Louvado seja. Eu fiquei maravilhada quando, sabe, o título da história, o título da lição era "E os olhos lhe abriram". Quando eu olhei aquilo que Deus foi me dando nos estudos, meus olhos foram abrindo no sentido da graça maravilhosa do Senhor, que eu falei assim, meu Pai, como eu nunca percebi isso. Olha que a gente lê, relê, lê de novo, ensina, mas a gente só faz aquela fala do que está ali, explanado, explícito. E a gente não se aprofunda, não é? A gente não se aprofunda, não nos estudos dos teólogos, mas através da ação do Espírito Santo. Né? Às vezes a gente não se abre para que o Espírito Santo fale. E quando a gente se abre, o Espírito Santo fala assim poderosamente. Glória a Deus. Prima, Amém. muito obrigada por sua presença. Deus continue te Amém. abençoando. E a todos os irmãos que aqui estão. Fabiana, não sai não. Para você fazer a oração final, tá? Um abraço aí para Carlos, para o Pedro, tá bom? Obrigada. Carlos já foi trabalhar. Okay. Pessoal, muito obrigada pela presença. Que o Senhor seja sempre glorificado. Ele falou no nosso coração, ele nos alimentou nessa manhã.
podemos agora fazer as nossas atividades cheias da palavra, Amém. da presença. Até amanhã, se Deus quiser. Prima, eu vou pedir para você estar orando e Deus te abençoe, viu? Amém. Tchau, pessoal. Muito obrigada, nosso bom Jesus, pelo teu amor, a tua graça, a sua misericórdia para conosco. Obrigada, Senhor, por podermos desfrutar, Senhor, do teu amor. Obrigada, Senhor, por esta graça, Senhor, que continua estendida sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigada pelo seu sacrifício na cruz e porque hoje, Senhor, curados da cegueira do entendimento, podemos, ó Pai, olhar para Ti e termos a certeza, ó Pai, que Tu és fiel. O Senhor é fiel, Senhor, em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. E pelo teu amor, ó Pai, a sua misericórdia, te pedimos, dai-nos sabedoria, para que vivamos a cada dia em temor e tremor ao Senhor. E que busquemos, Senhor, através dos teus ensinamentos, nos afastarmos daquilo, Senhor, que não provém de ti. Nos dê, Senhor, a visão do teu reino. Esteja nos ajudando a nos desprendermos das coisas desta terra, Senhor. De tudo aquilo, Senhor, que ainda não nos prende, ó Pai. Os sentimentos, as emoções, as pessoas, os lugares, Senhor, os compromissos, seja o que for, ó Pai. O Senhor nos ajude, Senhor, a estarmos nos desprendendo destas coisas, para que possamos, Senhor, ter o olhar firme, Senhor, em Ti e na eternidade, porque é o que nós desejamos. Mas ainda, Senhor, estamos presos. Nos auxilie, tenha misericórdia de nós e fale a cada dia aos nossos corações e use nossas vidas para que proclamemos a Tua palavra de salvação, assim como ela, Senhor, fora proclamada a nós, Senhor, por várias vezes, para que hoje pudéssemos estar aqui, te adorando, te louvando e te bendizendo. Continue conosco, Senhor, no decorrer deste dia e a cada dia que o Senhor nos conceder. Abençoe, Senhor, a cada um dos teus servos e continue usando Ilana, Senhor, com a tua sabedoria, Senhor, e capacitando-a para a tua boa obra. Em teu santo nome, Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Beijo grande para os tios. Ok, eles estão aqui online, viu? Beijo, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, prima. Amém. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau.